Eu vou falar um pouquinho agora sobre um assunto que está muito em evidência agora. Parece que descobriram a prorrogação de dívidas. E tem muito advogado vendendo curso e tem muito advogado vendendo a prorrogação de dívidas como se fosse algo mágico. Realmente, a prorrogação de dívidas ela pode ajudar o produtor, só que assim como qualquer outro processo, ela tem que ser muito bem fundamentada para conseguir que o juiz reconheça que você cumpra os requisitos que a lei, que o Manual de Crédito Rural ele exige para conseguir parcelar sua dívida. Só para esclarecer para quem caiu de paraquedas, só ouviu falar o nome prorrogação de dívidas e não sabe exatamente o que é e está buscando mais informação. Você é um produtor rural, tá? Você necessariamente tem que ser um produtor rural, isso aqui não serve para empresário, por exemplo, não empresário não seja ligado ao agronegócio, e você tem dívidas com cooperativa, com fornecedores, com banco, e por conta de algum problema na sua produção, seja pecuária, seja agropecuária, você não conseguiu honrar com o valor dessas parcelas. Você tem a opção, claro, depois de analisar a sua dívida, analisar o seu caso concreto, de apelar para a prorrogação de dívidas. Um exemplo prático. Você tem uma cédula de crédito bancário, você fez um empréstimo lá na cooperativa, você pegou um valor para investir na sua produção, seja para fazer plantio quanto para comprar gado. E quando você foi fazer a colheita ou foi vender esse gado, você teve uma quebra de safra, o grão desvalorizou, ou então a arroba do boi, assim como aconteceu há pouquíssimo tempo aqui no Centro-Oeste, teve uma queda brusca no valor da arroba do boi, e quando você foi fazer a venda desse gado, você não conseguiu o lucro que era esperado para você fazer o pagamento desse contrato. Ou seja, você tem um contrato que vai vencer daqui a um tempo, e você não tem como honrar, porque você teve uma quebra ali da sua produção. Nesses casos, é possível, com base em uma legislação e com base no Manual de Crédito Rural, que é um manual que o Banco Central disponibiliza, você consegue ir ao Poder Judiciário, reclamar com o juiz a prorrogação dessa dívida. Aí tem muita gente que fala que você pode ter essa dívida prorrogada por até 10 anos, que é o teto que a legislação permite. E é verdade. Só que casos que ela é prorrogável por 10 anos é muito difícil. Na prática, a gente consegue fazer uma análise, o juiz, ele defere ali uma análise técnica do seu caso e ver quanto tempo você vai precisar para saldar essa dívida. Mas na prática, o produtor ele consegue um prazo de carência, vamos supor, de 18 meses, de 24 meses, para fazer o pagamento da primeira parcela e consegue prorrogar essas parcelas por até 10 anos. Aí, a depender da sua atividade produtiva, a gente consegue adequar o pagamento dessas parcelas à periodicidade da sua produção, por exemplo, de pagamento de parcelas a cada 6 meses, pagamento de parcelas a cada ano. É possível também. Só que a grande barreira que a gente tem hoje em dia, eu falo tudo isso na prática, uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que acontece de verdade, o que a gente enfrenta na prática. Uma coisa é a gente pedir a prorrogação do crédito, outra coisa é a gente conseguir efetivamente. O principal cerne que impede muitas vezes o produtor de conseguir a prorrogação do crédito é comprovar tanto o prejuízo que impediu ele de pagar as parcelas em dia, quanto de comprovar que ele vai ter a capacidade de pagamento desse acordo se ele for deferido. Explico. Para entrar com pedido de prorrogação, eu falo já que tem que pedir já no judicial. Só que é um pressuposto até você solicitar esse pedido de prorrogação no banco ou na cooperativa até 15 dias antes de vencer a sua dívida. Mas é claro, o banco e a cooperativa, mesmo diante de toda a documentação que você apresentar, ele vai negar esse pedido. Muitas vezes não vão dar respostas, e quando der essa resposta, vai falar que você não conseguiu comprovar que teve ou a quebra de safra ou que tem a capacidade de pagamento, e inevitavelmente você vai ter que ajuizar essa ação. Depois de você ajuizar essa ação, você tem que comprovar para o juiz que você faz jus a essa prorrogação de dívidas, que apresentando um laudo técnico que comprova, por exemplo, se você trabalha ali com grãos, um laudo ali emitido por um engenheiro agrônomo que comprova que você fez o plantio de tal área, que por conta de tal fator teve a quebra dessa produção, você não produziu o que era esperado, ou então que no momento que você foi fazer a venda, teve a desvalorização muito grande desse produto, desse grão, e que por conta disso você quebrou a sua safra. Esse é o primeiro laudo que tem que ter. Na pecuária, a gente apresenta lá um laudo emitido por um médico veterinário, por um zootecnista, um profissional que consiga comprovar, através de um laudo bem feito, um simples relatório não serve para esse fim, um laudo bem feito de um profissional que consiga atestar que, de fato, o valor que você pegou emprestado, ele foi aplicado naquela produção, que ou você comprou grão, ou você fez a reforma de pasto, reforma de lavoura, ou você comprou gado, que você, de fato, investiu o valor que você pegou emprestado na produção, só que por tal fator externo, climático, que seja, você não conseguiu o valor que você que você previa de retorno. Por conta disso, você não vai conseguir fazer o pagamento desse contrato. E o segundo relatório, que é mais importante, o segundo laudo que é importante, você comprovar que em dado em dado momento, você vai conseguir pagar as parcelas desse contrato se o juiz te conceder essa prorrogação. Mas como assim? Essa parte é um laudo contábil mesmo. Um contador vai analisar a sua produção, ele vai analisar o que você tem de retorno, vai analisar o tamanho da sua dívida com todos os encargos e vai fazer uma projeção de quanto tempo você vai precisar para você pagar essa dívida, mostrando para o juiz de forma documental que você, de fato, teve um prejuízo e que você precisa de X anos para você conseguir pagar essa dívida. Falando assim, parece que é muito fácil.
mas não é. Porque são poucos os profissionais que conseguem produzir esses laudos de forma responsável e de forma que a gente consiga apresentar para um juiz e que ele consiga, de fato, verificar que aquela prova é idônea, que você, de fato, teve, tanto fez a solicitação administrativa que foi negada lá para o banco, uns 15 dias de antecedência, ou seja, que antes da dívida vencer, você pediu pela prorrogação e ela foi negada, e que a documentação que você tem, os laudos que você apresentou, são capazes de comprovar que você faz jus à prorrogação do crédito e que o juiz pode te conceder essa prorrogação, porque lá na frente você vai conseguir pagar esse débito de forma responsável, vai conseguir saldar essa dívida. É claro, muitas vezes o produtor ele não sabe que tem que fazer lá o pedido na cooperativa, o pedido lá no banco com 15 dias antes da dívida vencer e vai pensar, vai achar depois uma defesa, achar um advogado para representá-lo depois da dívida vencida. Hipótese que, em tese, a prorrogação de dívida não seria mais viável, porque obrigatoriamente precisaríamos lá de uma negativa administrativa. Só que na prática, é possível ainda entrar com esse pedido de prorrogação depois de vencida a dívida. Falo isso porque é uma questão que já foi decidida pelo STJ, que é viável o pedido judicial, ainda que não realizado o pedido na via administrativa. Claro, tem lá os seus prós e contras, principalmente, né? Por exemplo, o seu produtor provavelmente vai arcar com custas, mas ainda assim arcar com as custas de um processo desse é muito melhor do que arcar, às vezes, com um valor muito exorbitante, que seria o valor integral da dívida. Ou até mesmo, se essa dívida está atrelada à alienação fiduciária, está atrelada à hipoteca da área, é muito melhor você arcar com autos periciais, arcar com advogado, arcar com a custa do processo, do que perder a sua terra. Então, de forma geral, o alongamento de dívidas existe, ele é uma ferramenta válida, ela é uma alternativa muito mais viável, por exemplo, que a recuperação judicial, que pode significar a derrocada mesmo do produtor rural, e a depender do caso, claro, vai depender de você analisar o caso concreto, analisar o que você tem de notas, analisar onde foi empregado esse dinheiro, analisar se tem condições de a gente evidenciar para o juiz que, de fato, você faz jus à prorrogação e que, no prazo que a gente está pedindo, a gente vai conseguir pagar essa dívida, tá? Espero ter ajudado, espero ter, claro, em pouco tempo não dá pra gente falar tudo que existe sobre a prorrogação de crédito, mas creio que já é o suficiente para mostrar que a prorrogação existe, que ela serve para ajudar o produtor, só que ao mesmo tempo ela não é automática e não é tão fácil quanto dizem para que a gente consiga ela de forma judicial. Mas ainda assim é uma ferramenta maravilhosa para impedir muitas vezes que o produtor perca a sua terra. Falo isso por experiência própria. Tenho casos e casos de produtores rurais que enfrentaram problemas com produção, já renegociaram a dívida com a cooperativa, com o banco N vezes, e no momento que já não dava mais para renegociar a dívida, graças a Deus conseguimos entrar com uma ação para conseguir prorrogar essa dívida. Então é caso aí, posso mencionar, caso de produtor que está com 7 anos para pagar uma dívida que venceria toda de uma vez só. Então a prorrogação é viável, é um instrumento que existe, mas também exige muita cautela ao fazer uso. Espero ter ajudado. Se você, amigo produtor, precisa de auxílio na tratativa de dívidas, ou às vezes até informações sobre prorrogação, informações adicionais de como é que funciona, será um prazer imenso em ajudá-lo, tá? Entre em contato conosco e vamos conversar. Até mais.